A real história dessa avó, ex-pastora, revelou o inferno vivido dentro da igreja durante sua vida religiosa. Antes de começarmos esta jornada, gostaria de convidar você a se inscrever no canal para mais histórias como esta. Cada inscrição nos ajuda a compartilhar mais relatos autênticos como o que você está prestes a ouvir. Agora, vamos à história de Dona Helena. O salão da igreja estava lotado naquele domingo de manhã. O sol entrava pelas janelas coloridas, projetando mosaicos de luz sobre os fiéis que cantavam em uníssono. Na primeira fileira, Helena Rodrigues, aos 65 anos, permanecia imóvel, enquanto todos ao seu redor erguiam as mãos em adoração. Seus olhos, antes cheios de convicção, agora observavam o ambiente com um distanciamento perturbador. Glória a Deus! Bradava o pastor Antônio do púlpito, sua voz reverberando pelas paredes da Igreja Evangélica Manancial de Vida em Ribeirão Preto. Helena não respondeu. Pela primeira vez em 35 anos, as palavras não saíram. Um nó se formou em sua garganta, e suas mãos, marcadas pelo tempo, tremiam sobre a Bíblia gasta que carregava. Ao seu lado, sua filha Mariana notou o silêncio incomum. Mãe, está tudo bem? Helena não conseguiu responder. Anos de sorrisos forçados, de palavras ensaiadas, de dores silenciadas, tudo parecia convergir para este momento. O peso de décadas sendo a pastora exemplar, a esposa perfeita do homem de Deus, a serva incansável, finalmente a esmagava. Não posso mais, sussurrou quase inaudível. O que, mãe? Não posso mais fingir, disse Helena, levantando-se abruptamente. Os olhares se voltaram para ela enquanto caminhava pelo corredor central, suas pernas bambas sustentando o corpo que parecia pesar toneladas. O pastor Antônio interrompeu seu sermão, confuso. Os murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Irmã Helena, está tudo bem? Perguntou ele, o microfone amplificando sua voz preocupada. Helena parou no meio do caminho, virou-se lentamente e encarou a congregação. Rostos que conhecia há décadas. Pessoas para quem havia aconselhado, orado, consolado. Pessoas que nunca realmente a conheceram. Por 35 anos, começou ela, sua voz inicialmente trêmula ganhando firmeza a cada palavra. Vocês me viram sorrir neste púlpito. Viram-me pregar sobre alegria enquanto meu coração estava partido. Viram-me falar de liberdade enquanto eu mesma vivia aprisionada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo as crianças na escola dominical ao fundo faziam barulho. Hoje, pela primeira vez, vocês verão a verdadeira Helena. E assim, no auge de seus 65 anos, a respeitada pastora Helena Rodrigues deixou a Igreja Evangélica Manancial de Vida pela última vez, deixando para trás décadas de uma vida construída sobre expectativas impossíveis e verdades não ditas. O que ninguém sabia era que aquele domingo marcaria apenas o início de revelações que abalariam não apenas a congregação de Ribeirão Preto, mas questionariam os próprios alicerces da estrutura religiosa que Helena havia ajudado a construir. Helena nasceu em 1958 em Campinas, interior de São Paulo, filha de Maria e José Oliveira, um casal humilde e trabalhador. Desde pequena, foi criada em um ambiente de fé católica moderada, frequentando missas aos domingos e participando das festividades religiosas da comunidade. Aos 16 anos, Helena era uma adolescente estudiosa e sonhadora, com cabelos castanhos ondulados, emoldurando um rosto de traços delicados, olhos amendoados e expressivos e um sorriso fácil. Ela chamava a atenção por onde passava. Sua personalidade doce e prestativa a tornava querida entre amigos e professores. Helena sempre foi especial. Recordaria anos depois sua melhor amiga de infância, Luísa Mendes. Tinha uma luz própria, uma bondade natural que atraía as pessoas. Foi em 1974, durante uma feira cultural na escola, que Helena conheceu Roberto Rodrigues, um jovem de 19 anos que havia se mudado recentemente para Campinas. Roberto era diferente dos outros rapazes. Falava com convicção sobre Deus, citava versículos bíblicos e tinha planos de se tornar pastor. Quando o vi pela primeira vez, achei que ele tinha todas as respostas que eu procurava. Contaria a Helena décadas depois. Ele falava de Deus de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes, com uma certeza que me fascinou. Roberto frequentava uma igreja evangélica emergente na cidade,
a Assembleia da Fé Renovada, e logo convidou Helena para conhecer sua congregação. Relutante no início, mas curiosa, ela aceitou o convite. O culto era completamente diferente das missas católicas a que estava acostumada. A música era vibrante. As pessoas expressavam sua fé de forma emotiva, e o pastor pregava com uma intensidade que a deixou impressionada. Sentia algo diferente naquele lugar, recordaria Helena, como se Deus estivesse mais presente, mais palpável. Em poucos meses, Helena converteu-se ao evangelismo. Seus pais, embora preocupados com a mudança repentina, respeitaram sua decisão. Só queremos que você seja feliz, filha, disse-lhe sua mãe, Maria, com os olhos marejados. Roberto tornou-se seu mentor espiritual e, inevitavelmente, seu primeiro amor. O relacionamento floresceu sob a bênção da congregação, que via no jovem casal um exemplo de pureza e dedicação. Aos 18 anos, Helena casou-se com Roberto em uma cerimônia simples na igreja. Ela abandonou seus planos de cursar faculdade de pedagogia para apoiar o marido em seu chamado ministerial. Meu propósito agora é servir ao Senhor ao lado do homem que ele escolheu para mim, declarou ela durante a cerimônia, recebendo sorrisos aprovadores dos presentes. O que ninguém percebeu foi o brilho de hesitação em seus olhos quando pronunciou essas palavras, um lampejo fugaz de dúvida que ela mesma se esforçou para ignorar. Nos primeiros anos de casamento, Roberto e Helena mudaram-se para Ribeirão Preto, onde ele assumiu como pastor auxiliar na recém-fundada Igreja Evangélica Manancial de Vida. Helena rapidamente assumiu o papel de esposa de pastor, liderando o Ministério de Mulheres, organizando estudos bíblicos e sendo o braço direito de Roberto em todas as atividades. Helena tem um dom especial para o ministério, comentavam os membros da igreja. Ela nasceu para ser pastora. Aos 23 anos, Helena deu à luz Mariana, sua única filha. A menina tornou-se o centro de sua vida, mas também aumentou suas responsabilidades. Agora, além de esposa exemplar e líder na igreja, precisava ser mãe perfeita da filha do pastor. Lembro-me de chorar silenciosamente no banheiro quando Mariana era bebê, confessaria Helena anos depois. Eu estava exausta, sobrecarregada, mas não podia demonstrar fraqueza. Todos esperavam que eu fosse forte o tempo todo. Enquanto Roberto ganhava notoriedade como pregador carismático, Helena construía sua própria reputação como conselheira sábia e compassiva. Sua casa estava sempre aberta para membros da igreja em crise, e seu telefone tocava a qualquer hora com pessoas buscando orientação. Eu aconselhava mulheres sobre como serem submissas aos maridos, mesmo quando meu próprio casamento começava a mostrar rachaduras, revelaria ela. Pregava sobre contentamento enquanto sufocava meus próprios sonhos. Aos 30 anos, Helena foi oficialmente consagrada como pastora ao lado de Roberto, que agora liderava a igreja principal. A cerimônia foi celebrada com grande pompa, e Helena sorriu para as fotos, ignorando a sensação crescente de que havia se perdido em algum lugar ao longo do caminho. Aquela jovem sonhadora de Campinas, que queria ser professora e viajar pelo mundo, onde estava ela? Perguntaria Helena a si mesma anos depois, olhando para antigas fotografias. Quando exatamente ela desapareceu? O escritório pastoral da Igreja Evangélica Manancial de Vida era um ambiente imponente. Paredes revestidas de madeira escura, estantes repletas de livros teológicos cuidadosamente organizados, e uma grande mesa de mogno onde Helena sentava-se 3 vezes por semana para aconselhar mulheres da congregação. Era 1995, e aos 37 anos, a pastora Helena Rodrigues havia se tornado uma figura respeitada não apenas em Ribeirão Preto, mas em todo o circuito evangélico regional. Seu livro Mulher Virtuosa, Mulher Vitoriosa vendia milhares de cópias, e ela era frequentemente convidada para palestrar em conferências pelo Brasil. A irmã Helena é um exemplo vivo do que significa ser uma mulher segundo o coração de Deus, anunciavam os apresentadores antes de suas palestras. Naquela tarde de terça-feira, Helena ajustou o colar de pérolas, presente de Roberto pelo aniversário de 15 anos de casamento, e preparou-se para mais uma sessão de aconselhamento. Sua agenda estava cheia, como sempre. A primeira a entrar foi Débora, uma jovem de 25 anos, casada há 3 anos com um diácono da igreja. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Pastora, não sei mais o que fazer.
desabafou Débora assim que a porta se fechou. Carlos controla tudo. Minhas roupas, meus amigos, até o dinheiro que ganho dando aulas de piano. Ontem ele gritou comigo na frente da minha mãe porque achei que deveríamos visitar meu irmão no aniversário dele em vez de ir ao culto. Helena sentiu um nó no estômago. Quantas histórias semelhantes já havia ouvido? Quantas mulheres haviam se sentado naquela mesma cadeira, com variações do mesmo sofrimento? Débora, querida, começou Helena, recitando quase automaticamente o conselho que havia dado inúmeras vezes. A Bíblia nos ensina que devemos ser submissas aos nossos maridos. Talvez Carlos esteja apenas zelando pela sua vida espiritual. As palavras saíam de sua boca, enquanto sua mente vagava para a discussão que tivera com Roberto na noite anterior. Ele havia cancelado, sem consultá-la, a viagem que planejavam para visitar Mariana, que agora estudava medicina em São Paulo. A igreja precisa de nós neste final de semana, havia decretado ele, encerrando o assunto. Mas, pastora, a voz de Débora trouxe Helena de volta ao presente. Às vezes tenho medo dele. Não fisicamente, mas é como se eu estivesse desaparecendo aos poucos. Helena sentiu um calafrio. Desaparecendo aos poucos. A frase ecoou em sua mente. Ore mais, querida, respondeu automaticamente. Deus pode transformar o coração do seu marido. Após o aconselhamento, Helena dirigiu-se ao salão principal para o encontro semanal do Ministério de Mulheres. 40 mulheres aguardavam sua chegada, bíblias abertas, cadernos prontos para anotar suas palavras de sabedoria. Boa tarde, queridas irmãs, cumprimentou com seu sorriso ensaiado. Hoje vamos continuar nossa série sobre a mulher que edifica seu lar. Por 90 minutos, Helena falou sobre paciência, sacrifício e submissão. Citou Provérbios 31, Efésios 5 e compartilhou anedotas cuidadosamente selecionadas de seu próprio casamento, histórias que pintavam um quadro de harmonia e parceria que há muito não existia. Lembro-me de quando Roberto estava preparando aquela série de sermões sobre o Apocalipse, contou ela, provocando risadas na audiência. Nossa casa parecia um campo de batalha, com livros espalhados por toda parte, mas eu sabia que meu papel era apoiá-lo. Então cuidei de tudo para que ele pudesse se concentrar no estudo da palavra. O que Helena não mencionou foi como Roberto havia se tornado irritadiço durante aquele período, criticando tudo o que ela fazia, desde o café da manhã, barulhento demais, até o modo como dobrava suas camisas. Após o encontro, várias mulheres a cercaram para agradecer, algumas com lágrimas nos olhos. Pastora, sua mensagem hoje foi exatamente o que eu precisava ouvir, disse Sandra, uma senhora de meia idade. Tenho sido tão impaciente com meu marido ultimamente. Helena sorriu e apertou sua mão. Deus está trabalhando em você, irmã. No caminho para casa, dirigindo sozinha, Roberto havia levado o outro carro para uma reunião com os presbíteros. Helena finalmente permitiu que a máscara escorregasse. Lágrimas silenciosas desceram por seu rosto, enquanto o peso de suas próprias palavras a esmagava. Quanto tempo mais? Sussurrou para si mesma. Quanto tempo mais conseguirei viver esta mentira? Ao chegar em casa, Helena encontrou um recado de Roberto informando que jantaria fora com os líderes da igreja. Ela preparou um chá e sentou-se na varanda dos fundos, observando o céu noturno. O telefone tocou. Era Mariana. Mãe, tudo bem? Você parece cansada. Estou ótima, filha, respondeu automaticamente. Só um dia cheio no ministério. Tem certeza? Desde que vocês cancelaram a visita, tenho sentido que algo não está bem. Helena hesitou. Por um momento, quase deixou a verdade escapar. Sobre a solidão, as dúvidas crescentes, o casamento que havia se tornado uma fachada, a fé que parecia cada vez mais distante. Está tudo bem, querida, disse finalmente. Sua mãe é forte. Sempre foi, sempre será. Depois de desligar, Helena abriu sua Bíblia no Salmo 55. Quem me dera ter asas como pomba. Voaria para longe e encontraria descanso. Pela primeira vez, permitiu-se considerar uma possibilidade assustadora. E se tudo em que acreditava, tudo o que ensinava, não fosse a verdade completa? E se houvesse outro caminho? O pensamento era tão perturbador que ela o afastou imediatamente, fechando a Bíblia com força. Mas a semente havia sido plantada, e Helena sabia, no fundo de seu coração, que não conseguiria ignorá-la para sempre. Naquela noite, deitada sozinha na cama de casal,
Helena encarou o teto enquanto os ponteiros do relógio marcavam 1h23 da manhã. Roberto ainda não havia chegado. As reuniões com os presbíteros raramente duravam tanto tempo, mas ela havia parado de questionar suas ausências há anos. Quem sou eu? Sussurrou para o quarto vazio. A pergunta pairou no ar, sem resposta. O ano de 2003 marcou o 25º aniversário da Igreja Evangélica Manancial de Vida. A congregação, que começara com apenas 40 membros, agora contava com mais de 2.000 fiéis e um impressionante templo no centro de Ribeirão Preto. Para celebrar a data, foi organizada uma semana de conferências com pastores renomados de todo o Brasil. Helena, aos 45 anos, estava no centro dos preparativos, coordenando equipes, organizando hospedagens e garantindo que tudo ocorresse perfeitamente. A pastora Helena é incansável, comentavam os membros da igreja. Não sei como ela consegue fazer tudo isso e ainda manter aquele sorriso no rosto. O que ninguém via eram as noites de insônia, os ansiolíticos escondidos na gaveta da cômoda, os momentos de pânico trancada no banheiro entre um compromisso e outro. Na noite de abertura da conferência, o templo estava lotado. Roberto, agora com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar de sabedoria, pregava com fervor sobre a Igreja Vitoriosa. Helena, sentada na primeira fileira, sorria e acenava com a cabeça nos momentos apropriados. Minha esposa, a pastora Helena, é o maior exemplo do que significa servir a Deus com excelência, declarou Roberto do púlpito, estendendo a mão em sua direção. A congregação aplaudiu de pé, e Helena levantou-se para aceitar o reconhecimento, seu sorriso perfeitamente ensaiado. Naquela mesma noite, após o culto, Helena encontrou-se com Clara Mendonça, uma antiga amiga dos tempos de Campinas que havia se mudado para Ribeirão Preto recentemente. Você está radiante, Helena, exclamou Clara ao abraçá-la. Sua vida parece tão plena, tão abençoada. Sentadas em um café próximo à igreja, as duas mulheres conversavam enquanto a maioria dos membros ainda participava da recepção aos pastores visitantes. E como está sua vida, Clara? Perguntou Helena, aliviada por desviar o foco de si mesma. Ah, você sabe, depois do divórcio tive que recomeçar. Foi difícil no início, mas agora estou bem. Voltei a estudar, estou fazendo psicologia. Sempre foi meu sonho. Divórcio? Helena não conseguiu esconder a surpresa. Na igreja, divórcio era quase um tabu, especialmente para mulheres. Sim, respondeu Clara, seu olhar firme. 15 anos de um casamento que me consumia aos poucos. Um dia percebi que tinha duas opções: continuar morrendo lentamente ou buscar uma nova vida. Helena sentiu um nó na garganta. E como foi? Depois quero dizer, libertador, disse Clara simplesmente. Doloroso, assustador, mas libertador. Pela primeira vez em anos pude respirar, Helena. Pude redescobrir quem eu era além de esposa do Eduardo. Algo se agitou dentro de Helena. Uma emoção que ela não conseguia nomear. Inveja? Esperança? Medo? Mas e a igreja? Sua fé? Perguntou em voz baixa. Clara sorriu suavemente. Percebi que minha relação com Deus não dependia da aprovação de uma instituição. Encontrei uma comunidade diferente, menos rígida, onde posso questionar sem ser julgada. Questionar? Repetiu Helena, a palavra soando quase herética em seus lábios. Sim, questionar, duvidar, crescer. Não acredito que Deus queira que aceitemos tudo cegamente, Helena. Ele nos deu mente e coração para usarmos. O encontro com Clara plantou uma semente que cresceria silenciosamente nos anos seguintes. Helena começou a notar as contradições em sua própria vida e ministério com uma clareza dolorosa. Numa manhã de quarta-feira, enquanto preparava um estudo bíblico sobre a mulher sábia, Helena foi interrompida por uma ligação de Mariana, agora médica residente em São Paulo. Mãe, preciso te contar algo, disse Mariana, sua voz tensa. Conheci alguém. Estamos namorando há alguns meses. Isso é maravilhoso, filha, respondeu Helena, genuinamente feliz. Mariana, aos 28 anos, sempre fora dedicada aos estudos, deixando relacionamentos em segundo plano. É uma colega da residência, mãe. Seu nome é Luísa. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Em sua igreja, em seu ministério, a homossexualidade era condenada veementemente. Roberto havia pregado inúmeros sermões sobre o tema. Mãe, você ainda está aí? A voz de Mariana tremia. Sim, estou aqui,
respondeu Helena finalmente, sua mente em turbilhão. Eu sei o que a igreja ensina, sei o que papai prega, mas eu a amo, mãe. E pela primeira vez na vida, sinto-me completa, aceita como sou. Helena fechou os olhos, uma batalha interna dilacerando seu coração. De um lado, décadas de doutrinação, de certezas absolutas. Do outro, o amor incondicional por sua filha. Vocês são felizes? Perguntou finalmente. A surpresa na voz de Mariana era palpável. Muito, mãe. Nunca fui tão feliz. Então eu preciso conhecê-la, disse Helena, as palavras surpreendendo a ela mesma. Sério? Mas e o papai? Deixe seu pai comigo, respondeu Helena, uma determinação nova em sua voz. Por enquanto, isso fica entre nós. Após desligar, Helena sentou-se em seu escritório, tremendo. O que acabara de fazer ia contra tudo o que publicamente defendia. Mas, pela primeira vez em anos, sentia que havia feito a coisa certa. 2 semanas depois, Helena viajou sozinha a São Paulo, dizendo a Roberto que participaria de um retiro para mulheres. Em vez disso, encontrou-se com Mariana e Luísa para um almoço. Observando a filha com a namorada, os olhares carinhosos, o respeito mútuo, a evidente felicidade, Helena sentiu algo romper-se dentro dela. Todas as certezas, todos os dogmas que havia pregado por décadas pareciam agora frágeis, insuficientes diante do amor genuíno que testemunhava. Vocês são lindas juntas, disse finalmente, segurando as mãos das duas sobre a mesa. Mariana chorou, e Helena também. No trem de volta a Ribeirão Preto, Helena encarou seu reflexo na janela. Quem era aquela mulher de meia-idade, com rugas de expressão e olhos cansados? A pastora exemplar? A esposa submissa? Ou alguém começando tardiamente a despertar? Ao chegar em casa, encontrou Roberto no escritório, preparando o sermão de domingo. Como foi o retiro? Perguntou ele sem levantar os olhos dos livros. Transformador, respondeu Helena, a palavra carregando um peso que Roberto não poderia compreender. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Helena escreveu em seu diário: Hoje escolhi o amor acima da doutrina. E se esse for o verdadeiro caminho de Cristo? Os anos entre 2005 e 2015 foram marcados por uma transformação silenciosa e profunda na vida interior de Helena. Exteriormente, ela continuava sendo a respeitada pastora Helena Rodrigues, agora com mais de 50 anos, ainda liderando o ministério feminino, ainda aconselhando, ainda sorrindo nos eventos da igreja. Mas internamente uma revolução estava em curso. Cada vez mais, Helena questionava os ensinamentos que havia propagado por décadas. Começou a ler livros que antes consideraria heréticos. Teólogos progressistas, filósofos, memórias de pessoas que haviam deixado tradições religiosas rígidas. Sinto como se estivesse acordando de um longo sono, escreveu em seu diário, agora mantido cuidadosamente escondido de Roberto. Sua relação com Mariana e Luísa fortaleceu-se. Secretamente, visitava-as em São Paulo com frequência, conhecendo seus amigos, participando de suas vidas. Através delas, Helena foi exposta a uma diversidade de pensamentos e experiências que nunca teria encontrado em seu círculo religioso. Mãe, você parece mais jovem a cada visita, comentou Mariana durante um desses encontros. É porque aqui posso ser eu mesma, respondeu Helena simplesmente. Em Ribeirão Preto, Helena começou a introduzir sutis mudanças em seus ensinamentos. Nos estudos bíblicos para mulheres, enfatizava menos a submissão e mais o respeito mútuo. Em seus aconselhamentos, tornou-se mais cautelosa ao citar versículos como soluções definitivas para problemas complexos. Algumas mulheres mais jovens da congregação notaram a mudança e responderam positivamente. Outras, mais conservadoras, começaram a questionar. A pastora Helena está diferente, comentou Dona Eunice, uma das fundadoras da igreja, durante uma reunião de líderes. Seus estudos estão menos bíblicos. Roberto, agora completamente absorvido pela administração da igreja que continuava a crescer, mal notava as mudanças na esposa. Seus caminhos raramente se cruzavam, exceto nos cultos e eventos oficiais, onde mantinham a fachada do casal pastoral perfeito. Em 2012, um incidente abalou profundamente Helena. Júlia,
Uma jovem de 19 anos que frequentava seu grupo de estudos bíblicos tentou suicídio após ser exposta e humilhada publicamente por um dos pastores auxiliares por ter engravidado fora do casamento. Helena visitou-a no hospital, encontrando a jovem devastada, abandonada pela própria família. Eles dizem que Deus me ama, pastora, sussurrou Júlia, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Mas então por que me sinto tão rejeitada, tão suja? Helena segurou sua mão, sem palavras. Os clichês religiosos que teria oferecido anos antes pareciam agora vazios, até cruéis. Júlia, disse finalmente, o Deus que eu conheci nos últimos anos não é o mesmo que eles pregam. O Deus que sinto agora não rejeita, não humilha, não exclui. A jovem olhou-a surpresa. A senhora realmente acredita nisso? Estou aprendendo a acreditar, respondeu Helena honestamente. Nas semanas seguintes, Helena ajudou Júlia a encontrar um apartamento, pagou do próprio bolso suas consultas pré-natais e defendeu-a contra os julgamentos da congregação. Tudo isso discretamente, sem o conhecimento de Roberto. Este episódio marcou um ponto de virada. Helena percebeu que não poderia mais compactuar com um sistema que causava tanto sofrimento em nome de Deus. Em uma manhã de domingo, em 2015, após um sermão particularmente severo de Roberto sobre os perigos da tolerância moderna, Helena sentiu-se fisicamente doente. No banheiro da igreja, longe dos olhares dos fiéis, vomitou repetidamente, seu corpo rejeitando fisicamente o que sua mente e coração já não podiam aceitar. Não posso mais fazer isso, murmurou para seu reflexo no espelho. Não posso mais ser cúmplice. Naquela noite, reuniu coragem para confrontar Roberto. Precisamos conversar, disse ela entrando em seu escritório após o jantar. Roberto mal levantou os olhos de seu computador. Pode ser rápido? Estou preparando a palestra para o Congresso de Pastores. Não, Roberto, não pode ser rápido. São 35 anos de casamento, 35 anos de ministério. Mereço mais que alguns minutos do seu tempo. Surpreso com o tom firme da esposa, Roberto finalmente olhou-a diretamente. O que aconteceu com a gente, Roberto? Perguntou Helena, sua voz calma, mas resoluta. Quando foi que deixamos de ser parceiros para sermos apenas colegas de trabalho? Quando foi que a igreja se tornou mais importante que nosso relacionamento? Roberto parecia genuinamente confuso. Do que você está falando, Helena? Temos um ministério abençoado, respeitado. Construímos algo importante juntos. Construímos uma fachada, respondeu ela. Uma bela fachada, admirada por todos, mas vazia por dentro. Quando foi a última vez que realmente conversamos? Que compartilhamos nossos medos, nossas dúvidas? Dúvidas? A expressão de Roberto endureceu. Que dúvidas, Helena? Um líder não pode se dar ao luxo de duvidar. Talvez seja exatamente por isso que nos perdemos, disse ela tristemente. Porque paramos de questionar, de crescer, de mudar. A conversa estendeu-se pela madrugada, revelando o abismo que havia se formado entre eles ao longo dos anos. Roberto, incapaz de compreender as transformações internas de Helena, alternava entre a incredulidade e a indignação. Você está passando por alguma crise espiritual, concluiu ele finalmente. Vamos orar juntos, jejuar. Isso vai passar. Helena sorriu tristemente. Não é uma crise, Roberto. É um despertar. E não vai passar. Porque finalmente estou encontrando a mulher que deveria ter sido todos esses anos. Nos meses seguintes, Helena começou a se afastar gradualmente das responsabilidades na igreja, citando problemas de saúde. Em parte, não era mentira. Anos de estresse e conflito interno haviam cobrado seu preço, manifestando-se em enxaquecas frequentes e problemas digestivos. Em segredo, Helena começou a planejar sua saída. Abriu uma conta bancária separada, economizando o que podia do dinheiro que recebia pelos livros e palestras. Procurou um apartamento pequeno no centro da cidade, longe do bairro onde a maioria dos membros da igreja residia. Enquanto isso, aproximou-se mais de Júlia, que agora era mãe de um menino de 3 anos chamado Miguel. A jovem havia encontrado emprego como recepcionista em uma clínica médica e estudava à noite para se tornar enfermeira. A senhora salvou minha vida, disse Júlia certa vez, enquanto Miguel brincava no parquinho. Não sei o que teria acontecido comigo sem seu apoio. Helena sorriu, observando o menino que corria feliz entre os brinquedos. Você me salvou também, Júlia.
Me ajudou a ver o que realmente importa. Em janeiro de 2022, aos 64 anos, Helena finalmente sentiu que estava pronta. Havia alugado o apartamento, transferido seus pertences pessoais mais importantes aos poucos e preparado uma carta para Roberto. Mas antes que pudesse implementar seu plano, o destino interveio. Durante um culto de domingo à noite, Roberto sofreu um mal súbito no púlpito. Um princípio de AVC que, embora não deixasse sequelas permanentes, exigiu hospitalização e repouso. A congregação mobilizou-se em orações e apoio. Helena, por sua vez, viu-se dividida entre o dever de cuidar do marido doente e o desejo de liberdade que havia planejado tão cuidadosamente. Não posso abandoná-lo agora, pensou, adiando seus planos. Durante os 3 meses de recuperação de Roberto, Helena cuidou dele com dedicação, mas também usou esse tempo para refletir profundamente sobre sua vida e escolhas. Mesmo agora, estou colocando as necessidades dos outros acima das minhas, escreveu em seu diário. Quando será a minha vez de viver? Foi durante esse período que Helena começou a escrever suas memórias. Não para publicação, mas como forma de terapia, de dar sentido a décadas de experiências contraditórias. Há 2 Helenas, escreveu, a que todos conhecem, a pastora, a conselheira, a esposa dedicada, e a verdadeira Helena, que permaneceu escondida, sufocada, por tanto tempo que quase esqueci que ela existia. Quando Roberto retornou às atividades ministeriais, embora em ritmo reduzido, Helena percebeu que o momento havia chegado. Não podia mais adiar sua decisão. Em uma manhã de quinta-feira, enquanto Roberto estava em uma reunião com a liderança da igreja, Helena sentou-se à mesa da cozinha e escreveu uma carta final. Roberto, quando você ler esta carta já terei partido. Não para sempre. Não sou covarde a ponto de desaparecer sem explicações. Mas preciso deste distanciamento inicial para encontrar as palavras certas, para organizar os pensamentos que tenho guardado por tanto tempo. Por 35 anos, vivi a vida que outros esperavam de mim. Fui a esposa que você precisava, a pastora que a igreja admirava, a mãe que nossa filha merecia. Em algum lugar nessa jornada, perdi a mim mesma. Não o culpo inteiramente por isso. Fui cúmplice do meu próprio desaparecimento. Aceitei, concordei, me adaptei, até que a máscara se tornou indistinguível do rosto. Mas agora, aos 64 anos, sinto que tenho uma última chance de descobrir quem realmente sou, longe das expectativas e dos papéis que me definiram por tanto tempo. Não estou abandonando minha fé. Estou buscando uma fé mais autêntica, mais compassiva, mais alinhada com o Deus de amor que acredito existir além dos dogmas e das regras que pregamos. Estarei na casa de Mariana por algumas semanas. Depois disso, me mudarei para um apartamento aqui mesmo em Ribeirão. Não estou fugindo, apenas buscando o espaço necessário para respirar, para pensar, para ser. Quando estiver pronta, conversaremos sobre o futuro. Se há um futuro para nós como casal, ou se seguiremos caminhos separados com respeito mútuo pelos anos que compartilhamos. Com carinho, Helena. Colocou a carta sobre a cama perfeitamente arrumada, pegou as 2 malas que havia preparado e saiu pela porta sem olhar para trás. O domingo em que Helena Rodrigues deixou a Igreja Evangélica Manancial de Vida pela última vez, aquele descrito no início desta história, aconteceu exatamente 6 meses após sua separação de Roberto. Nesse meio ano, Helena havia experimentado uma montanha-russa emocional. As primeiras semanas com Mariana e Luísa em São Paulo foram de lágrimas, insônia e questionamentos constantes. Fiz a coisa certa? Joguei fora 35 anos de vida? Estou sendo egoísta? Mariana, agora médica respeitada especializada em saúde mental, ajudou a mãe a encontrar uma terapeuta. Você cuidou de todos durante décadas, mãe. Agora é hora de alguém cuidar de você. Gradualmente, Helena começou a redescobrir prazeres simples que havia negado a si mesma por anos. Matriculou-se em um curso de literatura na universidade local. Um sonho antigo abandonado quando casou-se jovem. Deixou os cabelos, antes sempre presos em um coque austero, crescerem naturalmente grisalhos e soltos. Trocou os tailleurs formais por roupas coloridas e confortáveis. Parece que estou conhecendo minha mãe pela primeira vez, comentou Mariana para Luísa. A notícia de sua separação espalhou-se rapidamente pela comunidade evangélica de Ribeirão Preto. As reações foram desde choque e desaprovação até, surpreendentemente,
apoio discreto de algumas mulheres mais jovens da congregação. Roberto, após a surpresa inicial, reagiu com uma mistura de mágoa e indignação. Tentou várias vezes resgatá-la do que chamava de desvio espiritual, enviando pastores amigos e membros influentes da igreja para convencê-la a retornar. Ele ainda não entende que não é sobre ele, ou sobre a igreja, explicou Helena a Júlia durante um de seus encontros semanais no parque com o pequeno Miguel. É sobre mim, sobre encontrar minha própria voz depois de décadas de silêncio. 3 meses após sua partida, Helena retornou a Ribeirão Preto e instalou-se no pequeno apartamento que havia alugado. Decorou-o com plantas, livros e algumas peças de artesanato colorido que nunca teria em sua antiga casa. Pequenas expressões de uma identidade emergente. Foi nesse período que Helena começou a receber mensagens de mulheres da igreja. Primeiro 1 ou 2, depois dezenas. Mulheres que sofriam em silêncio, que questionavam em segredo, que se sentiam sufocadas pelas mesmas estruturas que ela havia ajudado a construir. Sua coragem me deu esperança, escreveu uma jovem esposa de diácono. Pela primeira vez, percebi que posso questionar sem perder minha fé. Helena começou a encontrar-se com algumas dessas mulheres, não mais como pastora, mas como amiga, como ouvinte. Em seu apartamento acolhedor, criou um espaço seguro onde perguntas difíceis podiam ser feitas sem julgamento, onde dúvidas não eram tratadas como pecado, onde histórias de dor podiam ser compartilhadas sem soluções simplistas. Não tenho todas as respostas, dizia frequentemente. Na verdade, tenho mais perguntas agora do que jamais tive. E isso é libertador. 5 meses após sua saída, Helena finalmente aceitou encontrar-se com Roberto para uma conversa franca. Escolheram um café neutro no centro da cidade. Você está diferente. Foi a primeira observação dele, notando seu cabelo solto, a ausência de maquiagem, as roupas casuais. Estou me tornando quem sempre deveria ter sido, respondeu ela simplesmente. A conversa foi difícil, por vezes tensa, mas necessária. Roberto oscilava entre tentativas de reconquistá-la e momentos de genuína curiosidade sobre sua transformação. Não entendo como você pode abandonar tudo o que construímos, disse ele em determinado momento. Não abandonei tudo, Roberto. Abandonei uma versão de mim que não era autêntica. Há uma diferença. Ao final do encontro, não chegaram a conclusões definitivas sobre o futuro, mas estabeleceram um respeito mútuo que seria essencial nos meses seguintes. Foi então que Helena decidiu que precisava fazer um último retorno à igreja, não para ficar, mas para encerrar um capítulo de sua vida com honestidade e dignidade, para dizer em voz alta o que havia guardado por décadas. E assim, naquele domingo de manhã descrito no início desta história, Helena Rodrigues, aos 65 anos, entrou pela última vez na Igreja Evangélica Manancial de Vida. Sentou-se na primeira fileira, como sempre fizera, mas desta vez como visitante, não como pastora. Quando se levantou e caminhou até o meio do corredor, quando se virou para encarar a congregação, quando disse, por 35 anos vocês me viram sorrir neste púlpito, ela finalmente sentiu o peso de décadas sendo levantado de seus ombros. Sua declaração final. Hoje, pela primeira vez, vocês verão a verdadeira Helena. Não foi apenas um adeus à igreja, mas uma boas-vindas à mulher que finalmente tinha permissão para existir. Nos meses que se seguiram, Helena encontrou um novo propósito. Começou a escrever um livro, não mais sobre como ser a esposa perfeita ou a mulher virtuosa, mas sobre sua jornada de autodescoberta tardia, sobre os perigos do fundamentalismo religioso, sobre a possibilidade de uma fé mais inclusiva e compassiva. Formou um pequeno grupo de apoio para mulheres em transição, seja de relacionamentos abusivos, de estruturas religiosas opressivas ou simplesmente buscando redefinir-se após anos vivendo para os outros. Nunca é tarde para recomeçar. Tornou-se seu mantra, repetido em conversas, em palestras ocasionais em universidades, em entrevistas para pequenos jornais locais interessados em sua história incomum. Em seu aniversário de 66 anos, Helena organizou uma celebração em seu apartamento. Estavam presentes Mariana e Luísa, Júlia e o pequeno Miguel, algumas das mulheres de seu grupo de apoio, e até mesmo Clara, a amiga cuja conversa anos antes havia plantado as primeiras sementes de mudança. Para a surpresa de todos, Roberto também apareceu brevemente, trazendo um buquê de girassóis,
As flores favoritas de Helena, um detalhe que ela jamais imaginara que ele lembrasse. Ainda não entendo completamente suas escolhas, disse ele discretamente, mas estou tentando respeitar seu caminho. Foi um pequeno gesto, mas significativo, um reconhecimento de que, mesmo em meio a profundas divergências, alguma forma de reconciliação era possível. Naquela noite, após todos partirem, Helena sentou-se em sua varanda, observando as estrelas sobre Ribeirão Preto. Pensou na jovem de 16 anos de Campinas, com sonhos e esperanças, antes que o peso das expectativas alheias a moldasse. Pensou na pastora que havia sido por décadas, nas vidas que havia tocado, para o bem e para o mal. Pensou na mulher que estava se tornando agora, aos 66 anos, ainda descobrindo novas facetas de si mesma a cada dia. Nunca é tarde, sussurrou para a noite. Nunca é tarde para ser quem você realmente é. Antes de encerrarmos esta jornada, gostaria de agradecer por me acompanhar na história de Helena. Se você se identificou com algum aspecto desta narrativa, saiba que não está sozinho. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Suas experiências podem inspirar outros que estão passando por jornadas semelhantes. Até a próxima história.